Psicomagia, uma terapia hipnótica. Olá, tudo bem? Como é que vão? Eu sou Antônio Azevedo, eu sou coach e hipnólogo. Eu não vou falar hoje com vocês sobre coach ou sobre hipnose como vocês conhecem. Eu vim falar de uma maneira mais específica de uma ferramenta de transformação que pode ser útil tanto para psicoterapeutas quanto para coaches. E na verdade pode ser aplicada por todas as pessoas. Eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco mais de uma vertente de terapia pouco conhecida, meio misteriosa, e que tem a ver com a hipnose, a psicomagia. Mas antes de falar especificamente da terapêutica da psicomagia, eu gostaria de falar um pouco mais da pessoa que cunhou esse nome, Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky é um escritor, dramaturgo e cineasta chileno. Tem hoje 86 anos. Ele está muito forte e saudável até hoje. A partir de seus diversos estudos de correntes psicanalíticas, correntes metafísicas e também de cura, ele deu esse nome de psicomagia para essas intervenções de cura que ele faz às pessoas que ele aconselha. Consulentes ou clientes são nomes que ele usa. Ele nasceu em Iquique, no Chile, em 1929. Vamos falar um pouco, porque ele é uma pessoa de múltiplos talentos e vale a pena falar um pouco da vida dele. Ele começou como ator, trabalhou em diversas peças de teatro no Chile e depois se mudou para Paris, onde estudou mímica com Marcel Marceau, mímica linguagem do corpo, um dos mais famosos mímicos. Trabalhou com Maurice Chevalier, um grande ator de teatro, e tornou-se ator, dramaturgo, cineasta, e ele fez filmes de bastante sucesso, assim numa linha surrealista. Em 1973 fez A Montanha Sagrada. Em 1975, depois de conhecer muito o mundo, ele voltou à França e depois ele fez o filme Santa Sangre. Também dirigiu o filme Rainbow Chief. Ele fez bastante sucesso nessa área, ele ganhou o Festival de Cannes com o filme El Topo, e assim, de certa maneira, esses estudos dele sobre o ser humano serviram de base para o conhecimento e o estudo que ele chamou de psicomagia. Ele também fez peças famosas como Fin de Lis e outras peças assim mais conhecidas. Ele trabalhou também como roteirista de história em quadrinhos, com o ilustrador Moebius, que é bastante conhecido. Criou um personagem bastante conhecido chamado Wincal. Bem, durante esse tempo todo, ele estudando, além de trabalhar com arte, claro, com dramaturgia, com cinema, ele estudava muito a psicanálise e o xamanismo que é muito conhecido no Chile, no Peru, na Colômbia, na Índia, como uma forma de terapia e intervenção, uma certa linha primitiva e que tem uma certa dramatização que interessa muito a que tem uma linha artística. Então, ele começou a escrever um livro chamado Psicomagia, uma terapia pânica. Pânica quer dizer do deus Pan, aquele deus da arte e da encenação. Ele é um deus grego que serviu de base para a psicomagia. Em 1975 ele criou esse livro, Psicomagia, depois um outro livro chamado A Dança da Realidade, em 1979, e depois um outro livro chamado Manual da Psicomagia. Bem, tudo isso, esses estudos que ele fez analisando o xamanismo, também com a psicanálise e outros estudos que ele fez, esses livros ainda estão disponíveis para você conhecer. Serviram para dar a base para a psicomagia. A terapia da psicomagia, como vocês devem ter percebido, é baseada na veia artística de Jodorowsky. É encenada, é dramatizada. Mas o que tem a ver com hipnose? Porque os rituais de modificação de comportamento que ela usa lembram muito as tarefas ensinadas por Milton Erickson na hipnoterapia estratégica. Ele utiliza dramatizações que são semelhantes aos processos de modificação de comportamento que o Milton Erickson usava. Milton Erickson, para quem não conhece, é um dos famosos nomes da hipnose moderna, da hipnoterapia chamada estratégica, hipnoterapia conversacional, que são novos nomes. Nós vamos falar alguns paralelos entre Milton Erickson e Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky usava
coisas que ele observava no xamanismo primitivo e que usava muito imagens mentais, afirmações, visualizações, e que ele percebeu que não precisava ser considerado que aquilo fosse uma realidade, que você tivesse aquele pressuposto, aqueles paradigmas metafísicos. Aquilo era uma linguagem para falar com o inconsciente. A conexão com a hipnose é porque a psicomagia pode ser interpretada como uma forma de usar estados de transe, onde a própria pessoa faz todo o trabalho de indução. E além disso, ela faz a análise do processo e o desenvolvimento de todo o ritual psicomágico que, de certa maneira, vira um processo de hipnose orientado pela própria pessoa de maneira assim artística, envolvente. Isso produz resultados maiores do que se supõe, porque é a pessoa que tem que controlar o processo. Ela não fica passiva, como muitas vezes é um procedimento da hipnose. A psicomagia trabalha através de símbolos e de metáforas, mas usa um processo assim mais estético, com uma dramatização mais ritualística, e você se envolve muito mais no processo. Em vez de considerar, é um ponto interessante, que a dimensão inconsciente é o inimigo a combater. Quando você encontra uma dificuldade, você deve considerar que essa dimensão inconsciente é uma porta para ampliar a dimensão do seu eu, para você fazer uma expansão do seu eu. Bem, apesar dessa inspiração em alguns conceitos psicanalíticos, muitos termos que a psicomagia usa, que Jodorowsky usa para fazer seus eventos psicomágicos, a psicomagia não usa o paradigma da psicanálise, que é o tratamento pela palavra, que é a base da psicanálise. Ela não pretende curar o sofrimento emocional pela palavra e nem pelo discurso racional. Ao contrário da psicanálise, que tenta buscar o inconsciente para o consciente, você entendendo, ressignificando, a psicomagia tenta trazer o consciente para o inconsciente, fazendo com que a dramatização que seja do inconsciente seja interferido e entrosado com a dramatização do consciente. Bem, por que tem essas conexões com o xamanismo? Ele, pesquisando os rituais xamânicos primitivos, ele percebeu que essas dramatizações têm um efeito profundo, psicoterapêutico sobre as pessoas. Vamos dar alguns exemplos daqui a pouco. Bem, a psicomagia não é uma construção científica e não é uma terapia com um modelo científico. Jodorowsky reconhecia isso. Ele não estava fazendo isso no plano científico, ele dizia que estava fazendo isso no plano da arte. Jodorowsky dizia: toda arte é terapêutica em si mesma. Pode-se reconhecer essa semelhança na psicomagia com as antigas simpatias primitivas. Jodorowsky observou como trabalhavam os xamãs do México, no Chile, no Peru, e que produziam resultados nesses seus rituais mágicos, porque eles trabalhavam com população pobre, que não tem, assim, digamos assim, uma construção cultural muito elaborada, no interior, não tinham muito acesso a uma terapia muito moderna, e mesmo assim produziam efeitos, um resultado dessa terapia xamânica, produzia efeitos muito grandes, muito maiores do que às vezes pessoas muito elaboradas de desenvolvimento intelectual tinham. Então Jodorowsky começou a observar e perguntava: como é que isso pode ser usado por uma pessoa que tem toda essa elaboração científica, intelectual, moderna? Ele começou a observar que não era necessário, que você podia até saber que aquilo era um ritual dramático, um apelo, uma comunicação com o seu inconsciente, e mesmo sabendo, consciente de que é um caráter simbólico, você mesmo assim dramatizando o ato, sabendo que isso tem um poder de trabalhar no seu inconsciente coletivo, numa explicação, vamos dizer assim, mais elaborada, mesmo não acreditando em energias espirituais, você consegue resultados. De certa maneira, a psicomagia é uma explicação da magia primitiva, usando os termos psicanalíticos, termos mais elaborados, falando em questões mais modernas. E para os médicos, as terapias são consideradas muito como formas científicas, apertar os botões da bioquímica da pessoa, da interação interna, corpo-mente. Mas esses antigos xamãs faziam essa terapia como se fosse uma arte.
As pessoas não eram apenas corpos com problemas, não eram apenas pensamentos disfuncionais. Não era necessário apenas fazer um remédio pragmático, racional. Os xamãs viam as pessoas e até as doenças como mensagens, como comunicações entre o inconsciente e o consciente. Hoje em dia a psicomática, uma das correntes da terapia humanista, fala muito em psicossomática, que as doenças são sinais, são uma comunicação interna, que você precisa fazer uma mudança em você mesmo. E através de sonhos, através desses sinais, você terá um resultado melhor. A psicomagia lida dessa maneira. Então, essas cerimônias xamânicas impressionavam emocionalmente o doente, o paciente, através da sua imaginação, e fazia com que ele participasse ativamente do seu processo de cura, ao invés de ficarem apenas passivamente esperando serem curados por alguma força ou sabedoria externa. Por algum tempo, Jodorowsky chamou esses processos, os processos xamânicos, de farsa sagrada. Eles achavam que eles eram farsantes sagrados. Mas o nome farsa não quer dizer mentira, como hoje em dia se pensa. Farsa quer dizer uma encenação teatral caricaturada da realidade, ou um simbolismo, digamos assim, exagerado da realidade. Farsa seria uma caricatura da vida real. Então ele achava que os xamãs eram artísticas, fazendo prestidigitações e dramatizações, e essas farsas faziam com que eles ficassem envolvidos no processo e produziam índices de cura muito, muito grandes. Como é que eles conseguiam ajudar tantas pessoas usando alguma coisa que parecia uma dramatização apenas? Como eles conseguiam afetar a mente inconsciente do paciente? É isso que ele se perguntava. Será que essa terapia farsesca, dramatizada, podia afetar bem uma pessoa que não tivesse fé nesses rituais primitivos? Ele começou então a fazer suas próprias dramatizações, que ele chamou de psicomágicas ou psicoxamanistas, para pessoas com um nível de elaboração intelectual maior. Ele usava explicações psicanalíticas e mostrava uma dramatização que às vezes era alinhada muito com o processo xamânico. E mesmo descobrindo que as pessoas não eram necessariamente acreditavam naquele tipo de influências mágicas primitivas que os xamãs faziam, os resultados eram muito importantes, os resultados eram muito produtivos. No início ele chamou de psicoxamanismo e depois começou a simplificar para o nome psicomagia. Ele começou a entender que esses rituais de dramatização afetavam o inconsciente num nível que tinha potencial de cura. Mas ele usava as crenças pessoais de cada um. Uma vez ele observou uma xamã que foi atender uma mulher que o filho tinha um bronquite. E tinha uma simpatia mexicana conhecida que a xamã benzia um óleo e a mãe ia passar o óleo no peito do filho para ele melhorar da bronquite. Aí a xamã chamou essa mulher, começou a fazer deu esse óleo para ela, a mulher passou no corpo da criança e mesmo assim o garoto não melhorou muito. Aí a mulher voltou para o xamã, para essa xamã, e essa xamã falou: quais são suas crenças? A mulher disse: eu sou católica. Aí então falou: tudo bem, então passe esse óleo, mas ao mesmo tempo reze um Pai Nosso. Quer dizer, a xamã adaptou o ritual dela, primitivo, para as crenças da paciente. Então isso é uma questão interessante que ele observou. Quando você utiliza um ritual, você está alinhando o ritual à forma da pessoa entender o mundo. Os primitivos xamãs usavam isso em locais que não havia acesso à medicina moderna. Mas hoje em dia, se você vai utilizar um processo de ritual, você está fazendo isso alinhado com complementar um processo evidentemente médico, terapêutico, psicológico, não é? Mas vamos dizer o seguinte: o Jodorowsky começou a fazer atendimento para as pessoas, experimentando várias técnicas de psicomagia. Fazia atendimentos onde ele misturava o conhecimento artístico dele, analisava a árvore genealógica da pessoa,
a estrutura pai e mãe e as influências psicanalíticas da pessoa e adaptava isso para um ritual psicomágico que modificasse o sintoma da pessoa. Hoje em dia se fala muito em constelação familiar, como a interação de toda a família produz resultados no indivíduo, mas na época ele chamava de metagenealogia, é o nome que ele começou a utilizar, e ele criava um ritual para o indivíduo, não para todo o grupo da família. E se você observar, por exemplo, os rituais da constelação familiar, você pode notar eles, pode observar eles como um processo psicomágico na visão do Jodorowsky. Você coloca as pessoas no grupo e produz modificações na forma de se comportar aquele grupo social. Bem, Jodorowsky entendia que esse processo que ele fazia é trabalhar o inconsciente pessoal da pessoa para se reintegrar ao inconsciente social do grupo, da família, de tal maneira que ele entrasse em harmonia e crescesse, ampliasse as partes que estavam desconectadas. Vamos falar um pouquinho agora do filho do Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, que está com 50 anos agora, e ele começou a trabalhar com essa psicomagia e começou a se intitular também como psicoxamanista, psicomago, não é? E trabalhar com esse tipo de terapia com o pai. Ficou uns 30 anos atuando junto com o pai no México, Chile, Peru, Venezuela, na Indonésia, na Índia, ensinando e praticando psicomagia durante 30 anos. E também trabalhou com o pai em terapias alternativas diversas. Além disso, Cristóbal é pintor, cineasta. Ele seguiu toda essa linha de múltiplas facetas que o Jodorowsky pensa que o homem deve ter todas as suas facetas: artística, racional, intelectual, financeira, todas elas bem equilibradas, alinhadas. Criatividade para Jodorowsky deve atuar em todas as áreas. O homem não deve ficar preso em nenhum limite, deve ser capaz de recriar a sua vida do seu jeito em todas as suas áreas. Bem, Jodorowsky dizia que psicomagia não é uma ciência, é uma técnica artística que visa alcançar o público, mas que visa alcançar o ser essencial do público, não a consciência humana, mas a consciência essencial de cada pessoa. Ele diz também que é uma técnica que você pode entender, mas você não pode estruturar de uma maneira metódica. É uma arte. Você pode dar noções úteis a um pintor, como segurar uma palheta, como segurar um pincel, mas o final do quadro depende do que o artista realmente quer criar, deseja criar e tem potencial para criar. Enquanto a psicanálise busca traduzir a linguagem do inconsciente em atos falhos, em sonhos, e tentar entender isso no nível consciente, a psicomagia lida com o processo ao contrário. Você deve integrar o consciente no inconsciente e trazê-lo para essa parte maior de você mesmo, que às vezes pode ser até um pouco caótica, mas você torna-se mais verdadeiro com você mesmo, você fazendo esse caminho inverso, fazendo com que a sua parte racional aprenda a lidar com essa linguagem simbólica, mais flexível do inconsciente. Você, usando essa linguagem para transmitir ao seu inconsciente o que você deseja, você obtém um resultado melhor. Bem, falando dos atos psicomágicos, muitas vezes você precisa superar alguns pequenos limites impostos pela sua cultura, pela sua família, e resgatar a sua integridade. Um exemplo: uma pessoa teve um pai que foi muito abusivo e dominador. Então, a pessoa cresce e começa isso a interferir com a figura de autoridade da pessoa. E a pessoa tem surto de timidez ou de gagueira perante uma figura de autoridade, perante um chefe na hora de fazer uma apresentação em público. Então, o Jodorowsky sugeriu então a pessoa pegasse a fotografia do pai e colocasse dentro dos sapatos. E na hora que fosse fazer uma intervenção, falar com o chefe, falar em público, calcasse a foto do pai fortemente dentro dos sapatos para dizer: agora eu tenho controle sobre a minha vida. É um ato psicomágico, de certa maneira, porque através desse simbolismo você
traduz para o seu inconsciente a sua nova atitude. Essa é uma das formas que o Jodorowsky utiliza. Jodorowsky dizia: aquilo que nos atemoriza perde a força quando nós passamos não a combatê-lo, mas a integrá-lo através de um ato não só falado, mas corporal, psicomágico, totalmente integrado, que faz com que nós consigamos vivenciar uma nova forma de perceber o mundo. O espírito deve se libertar, vez por outra, da jaula do racional. Quando em um momento de agir, entre o fazer e o não fazer, escolha fazer. Mesmo que cometa um erro, pelo menos terá mais experiência. Pare de se definir, conceda a si mesmo todas as possibilidades de ser e mude o caminho todas as vezes que for necessário. Escute mais a sua intuição do que a sua razão. As palavras forjam a realidade, mas elas não são a realidade. Para que tenha um efeito terapêutico, uma consulta deve levar a uma ação criativa no âmbito do real. Aí está como funciona a psicomagia. Um ato comum não transgressor não tem normalmente esse poder. Só a arte que incomoda, a poesia que abre os olhos, permite ao inconsciente ouvir o consciente. A psicomagia considera essa acepção do ser essencial. Quem nós somos está enredado no sistema familiar, no sistema social complexo. No fundo do nosso cérebro temos um animal social. E lutamos pela sobrevivência dentro do nosso clã social. Para esse cérebro antiquado, arcaico, nós temos um instinto de conservação familiar. Por isso que Jodorowsky fala muito na metagenealogia, porque as crenças da nossa família, às vezes, precisam ser nos despojar delas, porque elas interferem em que nós pensemos. Precisamos cortar um pouco os laços com a nossa própria espécie, porque às vezes são como fantasmas da memória, da moral e das estruturas do grupo onde vivemos, que mesmo que errados, são difíceis de superar. Então, para a psicomagia, às vezes são chamados de fantasmas de espíritos. Em alguns casos, quando são muito sofridos, podem ser até rotulados como demônios da mente, mas demônios que devem ser combatidos nas dimensões da mente, não com conotação religiosa. São aspectos da mente com sofrimentos emocionais que, como decorrência, se transformam em questões físicas, psicossomáticos, causam doenças, comportamentos de paralisia existencial, que vão contra as leis universais da integração do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que tem fortes inibições sexuais e causam questões de inibição de criatividade, que impede que ela produza coisas novas, que tenha sucesso na vida. Ele considera que muitas inibições artísticas têm uma conotação sexual. Essa visão psicanalítica que está por trás das explicações dele da psicomagia. Ele dizia que muitas inibições de sucesso profissional estavam numa inibição sexual que tinha que ser trabalhada. Então, é necessário que a pessoa produza essa energia sexual de forma simbólica e libere isso em sua vida. A finalidade da arte é curar. A cura é a comprovação de sua realidade. A única linguagem que aumenta o nível de consciência é a linguagem da arte e da poesia. A poesia é um filtro para depurar o ego. Aquilo que atemoriza o indivíduo perde sua força no momento em que ele deixa de combatê-lo. Tudo que arrastamos conosco deve ser retorcido até sublimar-se. Tudo que temos recebido é um tesouro. Não é necessário eliminar parte alguma. Há que fecundar tudo que nos é dado. Se vocês perceberem, os princípios da psicomagia são simples. Agora, a sua aplicação reveste-se de alguma dificuldade, porque requer muita observação, muita interação do profissional que deseja utilizar esses conceitos de psicomagia com a pessoa que está precisando fazer um processo de modificação do seu comportamento. Trabalhar ritualisticamente, mesmo que muitas vezes você pode perceber que vários comportamentos simbólicos, ritualísticos do dia a dia, de certa maneira, são atos psicomágicos. Fazer isso de uma maneira poderosa, transformadora, requer uma grande observação. Porque todos os atos do dia a dia também são atos psicomágicos.
você deve ser trabalhado de uma maneira experiente, trabalhando a sua imaginação, para obter uma forma mais profunda de como é a estrutura da pessoa. Não apenas seguir princípios psicológicos, padrões, scripts, roteiros, padrões alinhados iguais para todo mundo. Para ter eficácia, a psicomagia precisa de um envolvimento emocional do ator, do consultante, com aquele que está usando, assessorando para criar um roteiro para a psicomagia. E o detalhamento desse ato psicomágico deve ser original e único. Você pode até usar atos comuns, mas eles normalmente não se revestem de uma importância específica para o indivíduo, para que tenha efeito de modificação. Então, o estudioso de psicomagia deve ser capaz de analisar o problema e criar para o ator uma persuasão para fazer com que o ato seja colocado como uma modificação que afeta o inconsciente. E isso vira um processo hipnótico, porque isso não é apenas indução. A hipnose não é apenas indução, é fazer uma operação de mudança na pessoa. Essas tarefas, esses atos psicomágicos são, de certa maneira, similares às famosas penitências, que são rituais de dramatizações religiosas, quando uma pessoa está pedindo algo para uma figura maior, espiritual. Mas, na verdade, as performances desses atos psicomágicos são um pouco diferentes de uma penitência, porque você não está fazendo um contato com algo fora de você. Tá, e quando os atos psicomágicos dependem de outras pessoas? Na psicomagia, você deve persuadir o consultante, o ator, a participar da performance por ele. Uma performance que seja um pouco transgressora, um pouco estranha, mas que ele não dependa de uma outra pessoa para participar do ato. Ele deve fazer um ato por si só. Mesmo que o ato tenha alguma interação com outra pessoa, a outra pessoa não precisa dar um consentimento normalmente para o ato, porque a própria pessoa que é responsável pelo ato. Esse ato busca romper os ciclos, os bloqueios do comportamento dele, sejam mentais, emocionais, sexuais. Então, esse ato visa que ele veja uma nova dimensão em sua personalidade. Quando você quer superar limites, você faz um ato simbólico que represente a superação dos limites dentro de uma estrutura controlada. Então, uma vez, um exemplo, uma pessoa que diz: eu consultei uma vidente e ela disse que eu vou perder muito dinheiro, pessoas próximas a mim vão morrer. Então, não adianta você dizer: não, isso é bobagem, não vai interferir em nada. Mas não é o consciente que acredita na predição, é o inconsciente daquela pessoa que acreditava nessa predição. Então, o que o Jodorowsky sugeriu? Cumpra essa predição de uma maneira metafórica, mas que seja produtiva para você. Então, pegue um bilhete qualquer de loteria e coloque como se ele fosse premiado. Colocasse, por exemplo, um bilhete que desse R$10, colocasse ele assim para botar 6 zeros, para parecer 20 milhões de reais. Aí caça uma mosca, pegue uma mosca, mate, jogue nesse bilhete, envolva a mosca nesse bilhete e enterre essa mosca. Então, simbolicamente, você criou resultado. Você perdeu muito dinheiro e, simbolicamente, uma pessoa próxima a você morreu. Seria uma maneira simbólica de fazer a predição negativa se cumprir e, assim, se tornar passado. Não fazer mais efeito na mente. Essa forma é diferente de você negar racionalmente uma predição. Então, vê-se que Jodorowsky buscava trabalhar com a superação, a partir dessa dramatização simbólica, do processo em si. Mais do que trabalhar crenças supersticiosas, mais do que apenas verbalizar. Porque muitas vezes o paciente até entende a essência do ato psicomágico, mas mesmo assim isso não afetava no nível profundo da pessoa. Então o psicomago, de certa maneira, é um consultor da pessoa para entender as suas próprias metáforas internas. Os consulentes, os atores, trabalham de maneira dupla. Ao mesmo tempo eles sentem o seu problema, sentem suas dificuldades, mas ao mesmo tempo estão desenvolvendo, junto com o estudante de psicomagia, um ritual que
que ultrapasse esses limites. É uma forma de dissociar o comportamento limitante e assim obter uma sensação de controle sobre os seus processos internos. E isso, no fundo, é um trabalho hipnótico. Por exemplo, Steve D. Chaser, a terapia familiar breve, o Biohan, terapia focada em soluções, falavam sobre isso. Você buscar uma solução direcionada para o problema usando processos estratégicos mais gerais. Então, da mesma maneira, a psicomagia utiliza esse processo, criando símbolos que produzam as modificações necessárias. Jodorowsky criava um personagem. A pessoa devia interpretar esse personagem. Um exemplo. Uma vez um juiz comentou que ele sentia um peso grande sobre a responsabilidade do cargo. Ele não se sentia mais próximo da humanidade. Aí o Jodorowsky receitou um ato psicomágico para esse juiz, que ele uma vez por mês ele se fantasiasse, se disfarçasse de mendigo e ficasse na porta de um restaurante mendigando, para que ele não se visse mais como uma pessoa além da sociedade, ele se visse de novo humildemente como parte da sociedade. Eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil deveriam fazer esse ato psicomágico. Para uma outra pessoa que estava em dúvida sobre a sua própria bondade pessoal, assim que se sentia que era uma pessoa má, não é? Porque tinha feito algum processo ruim no passado com outras pessoas, um problema de autoestima, ele sugeriu que a pessoa, durante algumas semanas, praticasse ser um determinado santo. Simbolicamente, assumisse o papel daquele santo por algumas semanas. Porque aquilo que a pessoa pratica é aquilo que a pessoa se torna. Na neurolinguística, isso até pode ser considerado como um tipo de modelagem, quando você pratica uma forma de agir de acordo com um certo modelo, uma certa pessoa que você admira. Mas a psicomagia via isso como um ato psicomágico, uma transgressão da sua personalidade, que você não estiver satisfeito, para você mudar aquilo para uma personalidade diferente, que você te fosse mais interessante para você. Então você ressalta habilidades e características que elas vão se tornar mais poderosas em você. Em outra ocasião, por exemplo, uma mulher reclamou que o filho era um pianista talentoso e nunca teve sucesso. E aí percebeu que a mulher tinha muito carinho pelo filho, mas o filho era homossexual e ela achava a profissão do filho meio feminina, né, de pianista. E ela tinha um certo pavor de que o filho fracassasse, porque essa carreira feminina não era o que ela esperava dele. E mesmo que ela, com todo esse amor de mãe, querendo que o filho tivesse sucesso, isso criava um conflito interno que acabava se refletindo também no filho, pela interação inconsciente entre o filho e a mãe. Então, o que essa vergonha interna, ela tinha que ser superada de alguma maneira. Então, Jodorowsky, o que ele fez? Ele sugeriu um processo que era praticamente quase um voodoo, né? Um exercício de psicomagia que ele criou era pegar um boneco, pegasse nesse boneco que ela confeccionou com a imagem do filho, pegava lascas de unha, pedaços de cabelo, retalhos de roupa do filho, montasse o bonequinho, depois pegasse a moeda de ouro e colasse na sola do pé do filho, pegasse uma outra moeda de ouro, derretesse, né? E jogasse gotas de ouro nos 700 vitais do corpo do boneco, né? A da fala, da inteligência, do bem-estar físico. Todo esse simbolismo possivelmente tinha a ver com as crenças pessoais dessa mulher, né? Depois que ela fez tudo isso, ela tinha que pegar esse boneco, aspergir água benta e colocar esse boneco perto do piano do filho. E tinha que acender uma vela e orar por 1 hora pelo êxito do filho, né? Um processo todo complicado. Só que isso fez com que as relações entre a mãe e o filho mudassem completamente. E ele começou a ter mais sucesso. Quer dizer, ela começou a fazer toda uma operação focada no sucesso do filho, e isso fez com que ela não pensasse mais que o filho podia fracassar, e afetou também a forma do filho a sua autopercepção profissional.
Bem, vemos que os atos psicomágicos são os mais diferentes possíveis. Às vezes usam recursos diferentes, né, meio inusitados, né? Por exemplo, uma mãe estava meio indiferente ao filho. Ela podia ter tido depressão pós-parto, que cria às vezes alguma dificuldade no relacionamento mãe-filho, né? Hoje em dia se trabalha com terapia, usa-se injeção de serotonina e outros tipos de tratamento, mas muitas vezes isso não é possível de ser feito. Então, o Jodorowsky sugeriu um ato psicomágico para essa mulher, que ela praticasse por uma semana amor maternal. Era um personagem que ela treinou. E ela começou a praticar amor maternal por uma semana inteira. E depois ela voltou. Né? E agora? Eu pratiquei o amor maternal durante essa semana. E agora o que eu faço? Aí o Jodorowsky falou, bem, agora você vai começar um outro processo de amor maternal. Mas você não vai praticar só por uma semana, você vai praticar por um século. Em suma, de certa maneira, você estava dizendo para ela que o papel social novo dela ela devia fazer por toda a vida. Era um comportamento psicomágico e era ao mesmo tempo a modificação de personalidade. Agora, realmente, nós que estudamos neurolinguística, terapia estratégica de Milton Erickson, o trabalho de Steve de Shazer, da terapia familiar breve, a terapia focada nas soluções de Bill Hanlon, que são várias técnicas bastante interessantes. Se você não conhece essas técnicas, vale a pena pesquisar e conhecer um pouco mais sobre elas. Elas falam um pouco de intervenções paradoxais. A essência do trabalho da intervenção paradoxal é propor que a pessoa faça uma mudança de comportamento de uma maneira paradoxal, de tal maneira que ela veja o mundo, perceba o mundo, sinta o mundo, reaja ao mundo de maneira diferente, fazendo uma coisa totalmente inesperada que ela não sabia que poderia fazer, que ela poderia fazer. Que a terapia estratégica mais comum constrói uma explicação mais racional para o processo. Jodorowsky, na psicomagia, utiliza um processo assim mais intuitivo, mais artístico, faz com que o cliente seja mais ativo, seja parte integrante do processo, fazendo que ele haja no processo. É como se fosse uma hipnose em movimento, não é? Muitos hipnólogos trabalham com uma crença muito grande no poder do transe, no poder da sugestão, no poder da indução. Eles acreditam que gerar o trabalho de transe, gerar um estado de transe já é suficiente. Eles têm tanta fé no trabalho de transe que quando a pessoa chega num estado de transe profundo, basta falar assim para eles, cure-se, faça dessa maneira, e a pessoa já começa a fazer da maneira certa. Às vezes isso é o suficiente, porque o indivíduo já tem o conhecimento de como melhorar, ele já tem essa crença e começa a proceder da nova maneira a partir dessa sugestão. Mas a maior parte das vezes isso não é satisfatório. Por que isso? Porque às vezes todo o ambiente da pessoa, todos os dias, rehipnotiza a pessoa. Por exemplo, Milton Erickson afirmava que a cura não era o resultado direto da sugestão. A cura era uma consequência da ressignificação, da recompreensão, da reestruturação da experiência passada pelo cliente. O próprio Milton Erickson não considerava que a sugestão em si era o suficiente para curar. Alguns hipnólogos até encaram que a hipnose tem um efeito temporário, ou pessoas que discordam da hipnose acham que tem efeito temporário. Mas na verdade não é que ela tem um efeito temporário, é porque normalmente um paciente ele é hipnotizado todos os dias pelo grupo social dele com as limitações que ele tem. Então mesmo às vezes um transe poderoso que é feito uma vez só não consegue superar essa hipnose diária que é feita pelo próprio grupo das pessoas. O que a pessoa precisa fazer é aprender a se rehipnotizar todos os dias para fazer o processo de melhoria por si próprio. Ele fazer a sua própria lavagem cerebral para que ele se modifique de uma tal maneira que um ambiente ao redor não faça o mesmo trabalho em cima dele. Então ele não deve fazer isso de maneira passiva. Ele não é apresentado a um transe hipnótico pela palavra do outro. Ele não vai ter escapatória, ele vai ter que assumir o controle do processo dele de mudança.
Assim, o ato psicomágico é um ritual transgressor para que ele se envolva de tal maneira que ele deixe de ser quem ele era antes. Ele representa, então, um marco para a mudança. Então ele verá o mundo e a sugestão do mundo de maneira diferente de agora em diante. Bem, algumas vezes o ato vai ter interferência com outras pessoas, mas o ato é do indivíduo. Ele vai fazer essa alteração com as outras pessoas, mas sob responsabilidade dele, mesmo que as outras pessoas não participem desse processo. O ato psicomágico, essa intervenção paradoxal, deve ser operado pela própria pessoa, pelo próprio ator, porque assim ele passou por uma porta, ele mudou a partir desse processo em que ele entrou num certo transe autocontrolado. Naquele momento, ele vê o mundo de uma maneira diferente. O ato psicomágico é um estado de exacerbação emocional, e isso normalmente induz a um transe. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Para um artista que queria ser mais criativo, que estava sentindo um bloqueio criativo da arte, foi orientado para ele beber bastante água e desenhar um quadro inteiro com jatos de urina. Por que jatos de urina? Porque ele representava a arte de uma maneira tão visceral, tão interna, e ao mesmo tempo isso seria uma forma tão transgressora de não encontrar limites, perder assim uma visão da arte que poderia produzir a mudança necessária. Ele também trabalhava muito com sonhos. Ele sugeria à pessoa: pratique até conseguir sonhar um certo ato psicomágico. Sonhe até conseguir sonhar esse ato. Normalmente é um ato que não podia ser feito no mundo real de qualquer maneira, mas ele deveria se autorizar a sonhar aquele ato. Como fazer uma pessoa sonhar algo que ela escolheu sonhar? Parece difícil, parece impossível, mas no fundo é um tipo de auto-hipnose. Se ela praticar o suficiente, ela acaba, pela impregnação da dedicação dela, ela acaba sonhando com isso. Agora, quando ela consegue sonhar com isso, ela transgrediu o limite entre o consciente e o inconsciente. Algumas vezes também os atos psicomágicos, uma forma de mudança, tinha um símbolo de destruir alguma coisa, um ato de morte de alguma coisa. Isso até é muito comum. Tem várias culturas, no momento que buscam, no momento da virada do ano, agora próximo, pegam coisas que você não quer mais e queimam numa fogueira. Por exemplo, queimam fotos que as pessoas que não queiram mais. Lá no México, durante a festa do final do ano, as pessoas queimam num vaso alguma coisa que eles não queiram mais, que simboliza o passado. Aqui mesmo no Brasil se faz isso de vez em quando, em alguns tipos de rituais. São atos psicomágicos. Nesse ato, por exemplo, um sonho, deve-se desenvolver um processo de mudança até uma conclusão de cura. Às vezes é usado até esse processo numa hipnose. Sonhe a mudança que você deseja ter na sua vida. Isso é até utilizado em algumas técnicas de hipnose, em algumas terapias hipnóticas. Nós sabemos que a hipnose é um estado que tem muito mais a ver com o estado de sonho do que com o estado de sono profundo. O estado alfa, o estado de frequências alertas mais relaxadas, fica mais consistente nesse estado de sonho e também no estado do processo de transe hipnótico. Bem, qual é a vantagem da psicomagia? Ela permite que o cliente se torne responsável pelo seu próprio ato psicomágico. Ele próprio tem que fazer o esforço. Ele tem que se sentir no controle do processo. Agora nós estamos começando a ter uma ideia melhor do que é a psicomagia, da sua interação com os estados hipnóticos, como ela pode ser útil para um hipnólogo, para coaches. Vamos fazer um paralelo com Milton Erickson. Como Milton Erickson usava certos atos que de certa maneira podiam ser interpretados como atos psicomágicos. Muitas vezes, quando o paciente visitava o Milton Erickson, ele sugeria que visitasse, que subisse o Monte Squall. O Monte Squall é um monte lá no Texas que tinha uma subida um pouco íngreme. Enquanto subissem, deviam pensar no seu problema. É uma subida meio cansativa, e isso era um apelo para que as pessoas pensassem nos seus problemas, e quando voltassem com uma resposta.
De certa maneira, essa subida no Monte Squall era um ato psicomágico. Muitas vezes, alguns discípulos de Milton Erickson chamavam isso de ordalhos. Não é? Ordalho significa uma palavra antiga, calvário, privação, que vem de um latim chamado ordalho, julgamento. Bem, alguns conhecem ordalho com o nome penitência, mas não tem o mesmo sentido. Penitência significa se punir por ter cometido um pecado, um erro, né, um crime. E significa se punir para pedir o erro desse pecado. Ordalho não, é uma prova divina, é um julgamento, um desafio, um esforço extremo que você faz para mostrar que você agora é capaz, que você tornou-se capaz de superar os limites anteriores. No passado, o ordalho foi utilizado até como um julgamento de pessoas, mas eu acho que isso é uma distorção, porque na verdade o ordalho era uma prova que a pessoa fazia consigo mesma. Não é? Então, na Idade Média, foi feito ordalhos pelo povo, pela água, dizendo que Deus iria proteger a pessoa que estava passando por isso para ser julgada boa ou má. Mas, na verdade, ordalho significa faça uma coisa tão difícil que faça você se tornar melhor depois disso. Então, nesse sentido psicológico, psicanalítico, né, o ordalho seria uma prova à luz do inconsciente, uma privação, um sacrifício ao altar do inconsciente que faria você se tornar uma pessoa melhor. Um exemplo bíblico. Jesus, no deserto, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites para se preparar para a missão dele. De certa maneira, ele não estava fazendo isso para se punir por nada. Ele estava se purificando, se preparando. Então, isso é um ordalho. Podemos considerar isso, de certa maneira, até como um ato psicomágico. A essência do espírito interior precisa ser temperado, às vezes, pelo cadinho da alquimia, para se tornar mais forte, para se tornar mais temperado pela dificuldade. Então, o ordalho significa prepare-se através desse esforço especial, desse ato de renúncia, de desafio, para criar temperança, para criar melhor caráter. Então, o ordalho ericksoniano, de certa maneira, é como um ato psicomágico, uma dramatização difícil, árdua, que envolve todo o corpo para transgredir uma crença de limite, fazendo com que você se pense como uma pessoa que não tem aquele limite. Então, você não pode fazer de uma maneira displicente, um ritual simples, alguma coisa tipo magia simpática para produzir efeito no mundo. As pessoas pensam, eu vou fazer uma simpatia para melhorar para o próximo ano. Vou pular 7 ondinhas no mar, ou vou vestir uma roupa vermelha ou amarela para ter mais sucesso e prosperidade. Esses rituais são feitos de maneira displicente, então normalmente não modificam a pessoa. Ela está apenas aguardando que algo aconteça, ela não assumiu responsabilidade pela própria mudança. Se você quer realmente criar uma transformação em seu ser, você deve fazer realmente uma coisa em que você se mobilize, não esperando que alguma coisa mobilize em você. O ritual tem que ser alguma coisa que você faça um esforço pessoal e diga, agora eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa que é capaz de fazer isso de agora em diante. Esse esforço especial cria resultado porque a pessoa se envolve e tem uma nova forma de ver a si mesma. Nós falamos de que o psicomago, para persuadir a pessoa a fazer esse esforço especial, ele deve ter uma certa característica pessoal. Jodorowsky, por exemplo, com conhecimento e a forma como ele era visto pelas pessoas, ele podia se manifestar como um psicoxamã, de certa maneira. O próprio Milton Erickson também tinha uma certa aura de endeusamento pelos seus discípulos, quase como se fosse um xamã também. Esse prestígio era um poderoso fator de facilitação da indução hipnótica. Esse prestígio ajuda muito a indução hipnótica. Então, isso o psicomago deve desenvolver. Essa confiança do ator de que ele está desenvolvendo um ato psicomágico que seja útil para ele fazer a mudança, porque ele vai ter que fazer um esforço especial para essa mudança. Milton Erickson muitas vezes considerava que o sintoma era uma forma de comunicação, às vezes um sistema de proteção, às vezes era um sistema de aprendizagem inadaptada, obsoleta da pessoa.
Então Milton Erickson tinha formas de interpretar o paciente de acordo com o que o paciente esperava. Então o Jodorowsky também fazia da mesma maneira. O ritual de mudança que ele apresentava na psicomagia tem a ver com que o paciente considerava o seu próprio limite. Às vezes é uma forma de integração, às vezes é uma forma de superação, de transgressão, para ele chegar aonde ele queria chegar. Se o paciente tinha, por exemplo, uma crença mística, religiosa, o Jodorowsky aproveitava. Se o paciente era mais racional, ou tinha crenças analíticas, freudianas, ou cientificistas, tudo isso pode ser usado como simbolismo a serviço da mudança criativa, do comportamento, de superação que se deseja que o paciente passe. Bem, se a gente encarar todos os atos psicomágicos como metáforas, e que não devem ser contadas, e sim dramatizadas, encenadas, essa interação se torna muito mais intensa. Todo esse processo se reveste de um ritualismo que produz os resultados que se deseja. Desconto para participar dessa turma, se quiser participar. Amigos, espero que tenham gostado, foi um prazer estar aqui. Então, se vocês quiserem mais informações sobre psicomagia, entrem no site, batam um papo mais a respeito. Grande abraço.